Oi, querida. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, gostei muito de receber os seus vídeos, as suas execuções, e vamos trabalhar em cima disso. É para isso que nós estamos aqui. Então, cá. Então, a questão... Estamos falando do exercício da página 33. Beleza. O item 1 e o item 2, se relatou que não tem muita dificuldade. Tá tudo certo. Beleza. Muito bom mesmo. Bom, então vamos analisar aqui o item 3 que você relatou que teve alguma dificuldade. Vamos lá. Ele está pedindo que ele nos dá esse ponto, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Né? O ponto A está determinado. O ponto B, veja que não tem números. Nós chamamos, quando isso acontece, nós chamamos de um ponto genérico qualquer. Ou seja, o que é esse termo genérico em matemática? Ele quer dizer, por exemplo, aqui o ponto B, ele pode assumir qualquer ponto no eixo X. O ponto B, ele pode assumir qualquer ordenada no eixo Y. Vamos refazer. O ponto C, por exemplo, ele tem a abscissa genérica, ele pode assumir qualquer abscissa no eixo X. O ponto Y, o ponto C, na ordenada Y, pode assumir qualquer valor aqui no eixo Y. É isso que isto quer dizer. Então, ele pede uma condição. Né? Determine o quê? Determine, olha só como é que a gente tem que interpretar isso aqui. Determine a abscissa de B, a abscissa de X, de C, a abscissa de D. Para quê? Para que o ponto A, B, C e D, o que tem esse ponto? Pertençam à mesma reta paralela ao eixo Y. Até aqui tudo bem? Deixa eu te falar uma coisinha. Essa aqui é um tipo de matéria que você deve já estar desconfiando, que existe uma relação direta entre a geometria, que a gente chama que é a parte analítica, com a álgebra, que a gente chama da parte de cálculos. Aqueles cálculos que você faz, aquelas contas que você faz, é a parte algébrica. E tudo que você desenha que não precisa de cálculo é a parte analítica. Juntando tudo isso, você tem que ter uma análise. O que é uma análise? É você procurar entender o que a álgebra, o que está pedindo na forma de desenho, na forma analítica. Isso é a ideia que você tem que construir. Sempre que você entre nesse mundo da geometria analítica, entre com este raciocínio. Por exemplo, aqui. Olha, onde é que nós vamos aplicar esses pontos? Ora, esses pontos, letras maiúsculas, esses pontos, eles pertencem a um plano. Se pertence a um plano, eles têm que ser ordenados. Se é ordenado, ele é um ponto de duas referências, x e y. Se é um ponto de referência de x e y, ele é considerado um par ordenado. Se é um par ordenado, ele tem uma referência no eixo x e no eixo y. E se tem essas duas referências, só pode ter essas duas referências se esses eixos forem ortogonais entre si. Essa é a análise básica. Ou seja, todo ponto dado pertence a um plano cartesiano. Essa é a premissa. Bom, então eu não sei assim ainda imaginar, né? Então a gente vai fazer um plano cartesiano. Construímos o nosso plano cartesiano. E com as medidas normais, né? Isso aqui é uma medida de régua, né? Os seus espaços, seus intervalos, todos eles constantes, de mesmo tamanho, beleza. A nossa referência é o ponto A.
Ah, tá aqui, ó. O ponto A foi dado. Ele tem como abscissa 3, tá aqui, e como ordenada menos 5, tá aqui. Então, traçando as linhas paralelas aos eixos, você vai determinar o ponto A no plano. Esse ponto A está aqui, ok? E esse ponto A, ele pertence a essa reta que passa por 3. Aqui. Porque esta reta que passa por 3, ela é paralela ao eixo Y. Agora a pergunta é, você conhece o conceito de paralelismo? Você sabe o que é uma reta paralela? Dá uma olhadinha nisso aí, se você tiver dúvida. Então, eu vou te dando aqui um bizu rápido, paralelo, a grosso modo, a linha, no nosso caso aqui, é uma linha que esteja à mesma distância do eixo Y. Foi dado o eixo Y, que a gente sabe que ele é ortogonal ao eixo X. Então, qualquer reta traçada que tenha as distâncias em relação à reta Y iguais até o infinito, isso que é uma reta paralela. Ok? Por exemplo, essa reta aqui, que eu vou passar por 3, ela não é paralela. Porque aqui ela tem um ponto, aqui ela marca outra distância, então não é uma paralela. Essa reta aqui também não é paralela, porque aqui ela tem uma distância, aqui ela tem outra. Mas esta aqui, que passa por 3, ela é paralela ao eixo Y. Ponto. Ok? Aí cabe uma análise. Pô, mas toda hora cabe análise? Sim, aí cabe uma análise. Tá certo? Pense direitinho. Por exemplo, o que você pode imaginar? Aí cabe-se várias análises. Bom, entre uma e outra, é que para que seja paralela ao eixo, você tem que ter as medidas iguais. Então aí cabe-se uma análise. Mas então vamos nos concentrar então aqui no que diz o problema. Ele quer então saber, ele pede para determinar as abscissas de B, as abscissas de C, a abscissa de D, para quê? Para que seja, para que pertença à reta paralela ao eixo Y desta coordenada aqui, menos 3, 3 menos 5. Esse aqui. Então, essa aqui é a nossa referência. Então, a linha que passa por esse ponto, ok, vai abrigar os pontos B, C e D. Ótimo. Então, se a minha reta que contém o ponto B tiver, por exemplo, esta ordenada aqui em X, não vai pertencer, está longe dessa reta aqui que eu chamei de S. Então, não vai pertencer a S. Eu não posso fazer uma reta obliquada porque deixa de atender aquela condição de ser paralela ao eixo Y. Ora, então é simples de entender que para que estes pontos aqui pertençam à reta paralela ao eixo Y, com esta referência, eu só posso ter x, eu só posso ter x em 3. Concorda? Aqui, ó. O que vai diferenciar do ponto A é a altura. Altura. Mas como assim altura? A ordenada Y. Por exemplo, aqui eu escolhi. Para ponto B, ele vai ter x em 3. E para y, menos 3. Está aqui, ó, menos 3. Esse ponto é diferente desse. Idem aqui também para o ponto C. Ele tem como abscissa 0 e como... ele tem como ordenada 0 abscissa 3.
Aqui é o ponto C, é um ponto diferente. Aqui ilha é a mesma coisa. Ele tem como abscissa 3 e ordenada 4, que nós escolhemos aqui. Esses pontos são pontos distintos, diferentes, porém, ele está na mesma reta, que ela é uma reta paralela ao eixo Y. Ok? Então, essa é a ideia da coisa. Cabe aqui uma análise. Bom, por exemplo, note que o x aqui é comum. Então, se você tem uma ordenada dessa aqui, uma coordenada comum, isso quer dizer que essa função aqui é uma função constante, certo? Em relação a y. É a mesma ideia que você vai fazer se fosse pedir ao contrário, se fosse paralela a x. Né? Você veja que o x aqui está fixado. O que varia é o y, é a altura. Isso é que se chama função constante. Tá ok? Então, acho que aqui a gente já tirou a dúvida. E então você vai fazer a letra B dessa questão, fazendo essa mesma analogia, só que de forma diferente, mas é a mesma analogia, é a mesma análise. Tá ok? Então vamos então agora para outra situação. Né? É difícil aqui porque deixa eu ver se enquadrou aqui, agora não quero perder nada. Enquadrou. Então vamos lá. Eu acho que é a 4, né? Que você também falou que não é a 4. Eu esqueci de identificar aqui. Você me desculpe, daqui identificar ali a 4. Bom, essa 4, ela é simples, porque e tudo isso aqui, todas essas questões, elas são voltadas para a análise, desenho, a analítica, da forma analítica, não é? Então não sei como explicar muito bem isso, porque é só você desenhar e realmente você vai ver, talvez botar um pouquinho de imaginação e não se esqueça de sempre fazer as suas conclusões, anotar suas conclusões, que é de uma valia fundamental. Né? Então veja bem, foi pedido aqui quais são os sinais das coordenadas de um ponto qualquer do segundo e quarto quadrante. Bom, lá na nosso primeiro comentário, nós comentamos, né, sobre o plano cartesiano, é dividido em 4 quadrantes e principalmente as ordenanças de sinal. É uma coisa simples, né? O zero para a direita no horizontal é positivo, para a esquerda é negativo. É como se fosse aqueles números inteiros. Né? A direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. O mesmo princípio se adota aqui também, só que de forma vertical. Para cima é positivo. Fulano subiu na vida, ele foi para cima, ele evoluiu. Fulano teve uma decadência na vida, ele caiu. Essa é a analogia, não tem muita explicação. Bom, o que cabe aqui é apenas a gente ter a atenção de que você ficou assim um pouco nervosa e passou por cima. Né? Ainda não está impregnado a ideia, ainda está em evolução na tua cabeça. Quando você deparar com esse termo aqui, coordenadas, veja que ele não pede aqui quanto vale x e nem quanto vale y. Ele fala coordenadas. E daqui para frente, esse é o termo que nós vamos usar. Esse negócio de ordenada abscissa e ordenada mais não sei o que, mais x. Não. A gente chama de coordenada e ponto final, já estamos entendidos, está simplificado, a gente já está entendido que faz parte, a coordenada, ela compõe o par ordenado, né? E o par ordenado é x e y, ponto final, acabou. E vamos por aí, daí a gente já segue para frente. A gente tem muita coisa para esquentar a cabeça, não vamos esquentar a cabeça com esses detalhes. Não é verdade? Então, esse termo coordenadas, toda vez que você deparar com isso aqui na geometria analítica, quando você se depara com esse termo de coordenadas, logo arremete o termo que você tem x e y. Já